Ai, ai, que capítulo, hein? Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e, obviamente, mais um vídeo aqui no canal. E, senhoras e senhores, hoje tivemos um capítulo insano. Tenho muitas coisas pra comentar, então bora logo. O capítulo 195 recebeu o título de Kill Me, Lágrimas. A tradução literal seria Me Mate, Lágrimas. E aqui acompanhamos logo de início tudo o que estava acontecendo no final do último capítulo. E confesso que semana passada eu acabei acertando em partes do que de fato aconteceu aqui. A Asa, ainda apontando para o Denji, diz que de alguma forma ela está conseguindo manter a Yoru longe da posse de seu corpo. O Denji questiona, perguntando se de fato aquela é a Asa, e logo de imediato a Asa aponta para sua própria cabeça. E isso daqui me deixou muito preocupado. Eu lembro de ter lido comentários dizendo que provavelmente esse capítulo poderíamos ver a Asa tentando se matar, e bom, é basicamente isso mesmo. Ela tenta manter a arma em sua cabeça, mas rapidamente ela desiste. Diz que aquilo é muito assustador. E que com toda certeza ela não conseguiria fazer aquilo sozinha. O Den já havia ficado assustado quando ele viu toda aquela cena, mas aqui a gente começa a perceber que ele está voltando a ter mais controle. Sem saber muito o que dizer, ele apenas diz para a Asa não apontar o dedo para ele. E logo ela faz exatamente isso de novo. E ela pede por favor para que o Denji a mate. E se por acaso ele não fizesse aquilo, a Asa o mataria. O Denji, surpreso, tenta entender o que está acontecendo ali, e a Asa logo diz que a Yoru está pretendendo fazer coisas terríveis, e que no fim eles não conseguiriam resolver nada mesmo matando a morte. E aqui a Asa, realmente desesperada, assustada, aponta que o que ela está planejando é algo ainda pior que o extermínio da humanidade. E ela reitera dizendo que realmente ela está planejando algo muito mais cruel. E tudo isso é um choque tanto para a Asa, para o Denji e também para nós leitores. Realmente ela está muito assustada e ela conclui que essa crueldade é tão grande que ela nem consegue colocar em palavras, e justamente por isso eles deveriam matar a Yoru o mais rápido possível, porque senão é óbvio que algo terrível irá acontecer. Antes de continuar com todo esse acontecimento aqui, talvez o plano da guerra não seja tão difícil assim de adivinhar. Bora lá, nós temos duas opções para todo esse conflito envolvendo a morte aqui. Primeiro, eles conseguem a derrotar e impedir todos os seus planos, e ela simplesmente reencarna no inferno e talvez recomece os planos em torno da profecia, criando assim uma outra profecia no caso. Ou também temos uma vertente de que o conflito acontece e o Chainsaw simplesmente consegue apagar o conceito da morte. Talvez se transformando em uma arma para guerra ou talvez não, enfim. Se isso acontece, a morte não é algo que existe. Talvez aquela humanidade comece a ir para um rumo do mundo da velhice. Só que aqui, obviamente, eles iriam envelhecer. Mas, bora lá, olha que bizarrice. Aquele mundo não vai ter mais a morte. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão começar a se regenerar. Na realidade, a gente não tem uma ideia base de como isso funcionaria. O que eu quero dizer é que as pessoas conseguiriam ainda se machucar. A dor ainda seria existente. Dessa forma, o que o demônio da guerra poderia querer com tudo isso? Talvez Yoru queira fazer uma espécie de uma guerra infinita. Nós sabemos bem o quanto que uma guerra é algo destrutivo, que causa inúmeras feridas tanto para o povo e tanto para o local que aconteceu tudo aquilo. Mas agora imagina um conflito desses em que as pessoas nunca morrem. É simplesmente uma tortura eterna. E assim, é óbvio que mesmo conseguindo lidar com a profecia de Nostradamus, a humanidade não vai ficar em paz consigo mesma. É óbvio que novas guerras irão acontecer. Então eu realmente consigo enxergar esse sendo o plano da Yoru aqui. Ela teria o mundo inteiro sob seus pés e ela provavelmente iria violentar tudo e todos. E a Asa, temendo por toda essa realidade, também pelo que o Denji possa sofrer, o que dá mais camadas para a ameaça que ela faz para ele, do tipo, se ele não consegue matar a guerra, eu posso pelo menos poupá-lo disso. Ela arquiteta tudo isso daqui, recupera o controle provavelmente por conta de seu medo e deixa nosso protagonista nessa saia justa. O Denji questiona se aquilo é sério e ela confirma que sim. E ele retribui dizendo por que ela tá apontando o dedo pra ele ainda. E ela diz que é porque ela não tem coragem de atirar nela mesma, reforçando mais uma vez o principal motivo dessa ameaça aqui. Realmente ela precisa de mais alguém para fazer aquilo. Até porque é um obstáculo muito grande conseguir simplesmente dar esse passo que é extremamente triste e obviamente assustador. A Asa, desapontada com ela mesma,
retoma toda aquela discussão que já vimos nos capítulos anteriores, a qual ela realmente lembrou que Yoru é simplesmente um demônio. Ela diz que era óbvio que não tinha a menor chance dela conseguir se tornar uma amiga de um demônio, revelando o quanto que ela foi uma idiota por ter sido levada por isso. Denji escuta aquilo e obviamente logo remete a todas as experiências que ele teve, tanto com Power quanto com Pochita, e retruca dizendo que dá pra ser sim amigo, mas a Asa reitera que não, ela não consegue fazer isso e por isso que ela precisa que ele mate ela. E a Asa, com pulso firme, querendo que aquilo tudo aconteça de uma vez, confronta o Denji, dizendo: e aí, vai me matar ou prefere morrer? E obviamente que o Denji acaba partindo pra ação. Ele pega uma cadeira e vai com tudo para cima da Asa. Ô, relacionamentozinho saudável. É aquilo, né? Falar é algo muito mais fácil do que agir. Então, obviamente que a Asa fica muito assustada e acaba desviando daquilo. E ela começa a apontar para o Denji e chamá-lo de assassino. O Denji retruca dizendo que ela que pediu para que ele fizesse aquilo, e de fato o Denji não está errado aqui, mas eu também entendo o que a Asa aponta aqui. Ela aponta que o Denji pelo menos poderia ter hesitado um pouco mais, e como aquilo é tudo muito difícil, ela precisaria se preparar antes mentalmente. E eu gosto muito desse detalhe que o Denji aponta aqui. Ele diz que ele consegue voltar à vida depois que ele morre, mas que mesmo assim, mesmo sendo tão familiar com a morte, ele morre realmente pensando que de fato ele não queria morrer. Então, alguém que só pode morrer uma vez igual a Asa, nunca poderia se preparar para isso. E isso daqui é realmente muito forte. É aquilo, né? Ninguém realmente quer morrer. Pensar que o bem mais precioso, pensar que tudo que envolve você, tudo que é você, pode simplesmente acabar de uma hora para outra, é realmente muito assustador. E a Asa reconhece isso, por isso que ela se vê cada vez mais encolhida e de repente ela acaba se sentando no chão, realmente exibindo que está esgotada de forças. O Denji, reparando aquilo, rapidamente se senta e encara a Asa, remetendo muito àquela cena que tivemos lá no aquário. Esses personagens são muito parecidos, mas infelizmente todo o contexto que os envolve estraga qualquer tipo de coisa saudável que aqui poderia florescer. E o que eu mais pedi continua acontecendo. A Asa continua conversando, continua mostrando por que ela está tão quebrada. Ela aponta que por causa do demônio dentro dela, muitas pessoas morreram. E que se ela continuar não fazendo nada, muito mais pessoas irão morrer. E obviamente ela não quer aquilo. A Asa é uma pessoa boa e uma pessoa muito comum, que sofre de coisas muito reais. E de uma hora para outra ela simplesmente se envolveu em um contexto gigantesco. Era praticamente impossível ela conseguir manter a sua sanidade. E de fato a Yoru vem passando por cima de muita gente, de seu corpo e até mesmo das coisas que ela gosta. A Yoru é uma vilã muito foda e muito maldosa. E aqui, o Denji me decepcionou um pouco. Ele escuta aquilo tudo e aponta que mesmo assim aquela garota ainda tem medo de morrer. E a partir disso, ele diz pensar em uma excelente ideia. Basicamente, o personagem diz para a Asa pensar nisso tudo depois que eles derrotassem a morte, sugerindo assim para a Asa voltar a fazer aquilo que eles estavam fazendo antes, realmente tentar se divertir um pouco. E a gente vê que a Asa realmente considera e aponta para o prédio. E isso daqui é realmente um tanto melancólico, pois a gente sabe que a maior autodefesa do protagonista dessa obra é buscar se agarrar a qualquer tipo de escapismo, que por muitas vezes acaba se entrelaçando com seus desejos carnais. Denji aprendeu o quanto isso tudo é errado e o quanto tudo isso deixa sua vida ainda mais dolorosa, mas mesmo assim, quando encara o mundo prestes a acabar, ele recua e volta para essa casca. Mas agora ele está arrastando mais uma pessoa para isso também. E isso sim é um tanto triste. Obviamente é muito importante a gente focar no presente. Mas, conhecendo o tanto que conhecemos o Denji, sabemos muito bem que não é nesse sentido que ele está dizendo tudo aquilo. Ele realmente está esgotado e fugir ainda é uma boa defesa. Só que isso é realmente problemático a longo prazo, o que vai deixar a Asa cada vez mais quebrada, pois ela vai se torturar durante todos os dias da vida dela, e também isso pode ser extremamente perigoso, pois aqui talvez a Yoru consiga fazer seu plano de uma forma muito mais eficiente, já que eles vão demorar muito mais para planejar algo. Então realmente isso daqui me deixou muito triste com o Denji. Além da forma que ele não hesitou em atacar a Asa, que literalmente há 2 capítulos atrás havia descoberto que de fato aquela pessoa gostava dele. Realmente parece que o Denji está
completamente esgotado. Mesmo dizendo que não iria desistir de continuar seguindo em frente, parece que agora ele só está querendo seguir o fluxo mesmo das coisas. Mas enfim, a gente tem essa cena da Asa apontando para o prédio e logo em seguida temos um corte para mostrar toda a preparação do festival cultural da escola. Vários alunos estão ali e temos mais um pouco de contexto sobre como a escola está funcionando. O professor está conversando com alguém e ele relata que aquela pessoa também está passando por maus bocados, que ela acabou se mudando para Tóquio no meio de todo aquele caos. Ele detalha ainda que na sala ao lado, mais da metade dos alunos evacuaram, então muitas carteiras estão vazias, mas que mesmo naquele caos, a cidade insiste dizendo que o festival cultural deve continuar. E eu gosto da ênfase na cidade insiste. Tipo assim, esse festival cultural tá sendo mais aguardado para as pessoas de fora do que para de fato os alunos daquela escola. Isso é um tanto curioso. A Fame está planejando algo nesse festival, tenho certeza. E logo aqui temos uma coisa bem interessante. Os alunos estão ali preparando um certo cartaz, a qual diz Festival Cultural Restauração pela Oração. À primeira vista, isso aqui não diz muita coisa, mas quando a gente para pra pensar que a Fame está relacionada com esse festival cultural, será mesmo que essa oração é só um jeito de falar, só essa ideia de mandar boas energias para aquela cidade se reconstruir? Sinceramente, eu acho que tem algo estranho aqui. Os demônios vão cultuar a morte, obviamente, mas será que essa oração também vai ter um outro sentido? Será que realmente estão preparando mais uma coisa pelas próprias mãos da Fame? Teremos. Mas enfim, o capítulo se encerra com esse professor dizendo para a turma que eles possuem uma aluna transferida e ele pede para ela se apresentar para os demais. E aqui percebemos essa garota com cabelo bem bagunçado e bastante tímida tentando se apresentar. Só que logo de imediato ela diz que ela sabe que aquilo é meio repentino, mas ela é aquela que irá salvá-los. E certo, bora lá, né? Primeira coisa que é muito evidente, o olhar dessa personagem. Mais uma vez, temos um olhar muito parecido com o da Yoru, do Demônio do Controle e também do da Fome. O que nos faz pensar que de fato pode ser um Cavaleiro do Apocalipse. Mas então, essa é a morte? E confesso que foi isso que eu pensei de primeira vez, mas eu sinto que temos outras possibilidades aqui também. A primeira delas seria essa, né, de que de fato ela é a morte. Até porque esse capítulo tem todo um texto sobre morte e o quanto as pessoas não estão preparadas para isso. Mas se atentarmos a tudo que aconteceu nos últimos 2 capítulos, acho que as coisas mudam um pouquinho. Sabemos que falta um mês para o aparecimento da morte, para a chegada dela. E nesse um mês, a Fame basicamente quer participar desse festival cultural. Dá a entender que o festival cultural vai acontecer daqui a um mês também. Então estamos lidando apenas com preparativos aqui. A Yoru disse que quando a morte chegasse, inúmeros outros demônios iriam aparecer para reverenciar aquela figura. Então será mesmo que ela é a morte? Quando essa personagem chega e diz que irá salvar aqueles dali, primeiramente, obviamente, remete a essa ideia de que ela vai ajudar muito aqueles preparativos dali. E não necessariamente com essa ideia de que ela vai salvar o mundo. Mas é óbvio que pra gente que vê o que está acontecendo em toda essa obra, essa fala dela realmente parece que está entrelaçado com alguma coisa que vai impedir a profecia. Mas esse sentido de ela estar ali para ajudar as preparações, será que ela não poderia ser a reencarnação do controle? Ela poderia chegar ali para conseguir orquestrar melhor tudo aquilo. Mas eu sinto que perde força um pouco essa ideia, principalmente pelas características da personagem. Se a gente repara na Yuta e Makima, é realmente nítido que a Nayuta herdou algumas características da Makima. A forma que ela usou o cabelo, até um pouco da forma que ela agia. E aqui toda essa desordem e timidez realmente não parece ser a cara do controle. Mas então é outro Cavaleiro do Apocalipse? Nós sabemos que não há mais nenhum. Será então que Fujimoto realmente vai entrelaçar mais um novo conceito com toda essa ideia dos cavaleiros? Particularmente, eu não acho que seja a morte. E eu nem falo isso pela forma que aconteceu toda essa introdução. Na realidade, eu realmente imagino que a chegada da morte vai ser silenciosa e realmente muito comum. O Fujimoto consegue ser bem poético quando ele traz demônios bem poderosos assim. Então eu realmente consigo ver ele trazendo alguém de múltiplas faces, alguém que simplesmente chegou ali e é isso daí mesmo. Mas é porque realmente não parece encaixar. As pessoas estão ali preparando o festival e a morte já apareceu. Ela apareceu antes então. Sabe, não faz muito sentido pra mim isso. Na minha concepção, realmente vai ser um novo demônio. O que é mais estranho é essa ideia dele possuir esses olhos, que quando puxamos na memória aqueles demônios que têm uma figura humana, eu acho que nenhum deles que não sejam Cavaleiros do Apocalipse possuem esse tipo de olhar.
a gente viu esse olhar, por exemplo, bem parecido com o da raposa e também do futuro. Então não é algo exclusivamente dos cavaleiros, mas nessas figuras humanas até então sempre foi cavaleiros. É por isso que isso dá um nó muito grande. Eu até mesmo pensei que poderia ser a reencarnação do sangue pela forma convencida que aquele demônio chegou dizendo que vai salvar eles ali, mas eu não sei se eu acredito muito nisso, porque eu realmente pensei que o Fujimoto iria fazer um demônio do sangue e agora ser um homem. Mas eu aposto minhas fichas que vai ser um novo conceito, ou talvez a reencarnação do controle ou do sangue. Mas acho que a nossa maior pista é seguir o que ela falou e também a forma tímida que essa personagem age. Talvez aí seja a nossa maior dica. Mas confesso que se fosse a morte, seria muito interessante essa ideia, né, de relacionar a morte com timidez e com alguém bagunçada. Mas realmente, não acho que seja, tá? Não acho que seja a morte, foi mal, gente. Ou teremos um novo cavaleiro, ou teremos o retorno de alguém que já conhecia. Mas eu quero saber de vocês. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo e também do capítulo. Eu simplesmente amei esse capítulo. Que capítulo bom da porra. Temos muitas coisas pra conversar. E na próxima semana já teremos um novo capítulo. Então logo logo nós se encontramos de novo. Eu adoro muito vocês. Muito obrigado por todo o carinho e toda a atenção. Meu salve e meu agradecimento especial para todos os membros. Sério, muito obrigado por apoiarem ainda mais todo esse projeto. E para os membros, a gente criou um grupo no Telegram. Caso queiram ter uma maior interação, colhem lá. É isso, não se esqueçam também de compartilhar, avaliar e também hypar o vídeo. Passem pelos últimos vídeos lançados e eu vejo vocês logo logo. Até mais, gente. Vocês são fodas.